Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é muito bom. Deus é tão maravilhoso. É tão misericordioso. Quero louvar o seu nome, porque Deus tem feito grandes coisas, por isso estamos alegres. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, onde nós vamos participar deste memorial, o qual vamos relembrar, trazer à nossa memória a morte e ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti e te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, que nós queremos Te ouvir em nome de Jesus. Eu estou intitulando esta mensagem de hoje de arrependa-se hoje. É isso mesmo que você ouviu. Arrependa-se hoje. Como um oleiro, Deus está em ação, fazendo da massa informe, ou seja, da massa sem forma, fazendo da nossa vida um objeto belo, para que Ele venha usar em suas mãos, para que nós tenhamos utilidade em seus propósitos. Nenhuma obra pode ser mais bela ou mais útil do que ser a réplica viva do Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Que não existe mais nada precioso, mais nada belo, lindo, do que nós sermos transformados dia após dia à imagem de Jesus. E este é o propósito de Deus para a sua vida. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Que nós sejamos transformados dia após dia à imagem do seu Filho, para que nós cheguemos a alcançar a estatura do varão perfeito. Você consegue identificar alguma circunstância da sua vida que Deus está usando para moldar seu caráter, seu temperamento, sua maneira de falar, de agir, de se mover? Porque o propósito de Deus é transformar você conforme a imagem de seu Filho. Como você está respondendo a esse processo? Se é que você tem identificado alguma adversidade, ou seja, ou você esteja passando por uma circunstância, por algo circunstancial, como você tem se comportado, como você tem se apresentado diante de Deus, como você tem respondido a esse processo. A argila do seu coração é flexível ou rígida? Seu coração está petrificado ou você está quebrantado? Ou você está disposto
ou disposta a permitir que o Senhor complete a boa obra na sua vida? Talvez você não esteja conseguindo, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o que você não está conseguindo, Deus vai te capacitar para que você venha superar, para que você venha conseguir sobrepor toda e qualquer adversidade que você tenha ou esteja enfrentando. E aquilo que você não pode fazer, tenha certeza, tenha por certo que Deus vai fazer. É só você se colocar nas mãos dele, porque ele é o divino oleiro. Ele sabe trabalhar com o barro que está em suas mãos. Então, a argila do seu coração, ela está flexível ou ela está rígida? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. A primeira parte desta mensagem, arrependa-se hoje, eu estou intitulando de A Paciência do Divino Oleiro. A paciência do Divino Oleiro. Veja aí, Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 3. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Você percebe que existe uma ordem direta. Você percebe que existe uma ordenança da parte de Deus, do divino oleiro para o profeta Jeremias, que de pronto atende, que de pronto se posiciona e obedece, sai na direção daquilo que Deus o direcionou. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Levante-se e desça até a casa do oleiro. A ordenança era expressa. Levante-se e desça até a casa do oleiro. Por quê? Porque lá você ouvirá as minhas palavras. Deus escolheu o profeta Jeremias para revelar sua vontade absoluta e soberana. Levante-se, porque eu irei falar com você. Levante-se, porque lá você ouvirá as palavras da minha boca. Eu fico impactado com a palavra de Deus, porque se percebe que sempre que Deus se revela para um homem, sempre que Deus libera a sua palavra para um homem ou para uma mulher, algo novo vai acontecer. Se ele está sentado, se ela está sentada, a primeira coisa que Deus manda fazer é o quê? Levante-se. O que é isso? É um movimento, oração. Você ora e você entra em ação. Só que o diferencial é que você não entra em ação na sua força. Você entra em ação na força do Deus Todo-Poderoso, na partícula de fé que você recebeu e que você, em obediência, segundo os preceitos elementares dessa fé, você desenvolveu. Então você entendeu, então você entende que quando há uma ordem, quando há uma ordenança de Deus, levante-se, você de pronto precisa levantar-se. E foi o que aconteceu.
com o profeta Jeremias. Não tem como não perceber algo intrínseco, algo relacional da parte de Deus para o profeta, algo que parte de um princípio. É até um adágio popular: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, manda quem pode e obedece quem tem compromisso. Porque quando nós obedecemos a Deus e seguimos na direção pelo qual Ele está nos direcionando a caminhar, não vai dar outra. Não vai dar outra senão a presença dEle. Não vai dar outra senão você celebrar o nome dEle. É você cantar vitória. Não vai dar outra. A presença dEle vai estar com você. A presença dEle vai estar com você. Porém, nem sempre obedecemos. Nem sempre obedecemos. Caímos na mesmice. Caímos na esparrela de deixar para depois. E vamos procrastinando e vamos empurrando dia após dia. E não avançamos, não obedecemos. Ficamos em estado de letargia. Mas Deus diz para você nesta noite, Deus diz para a sua igreja, Deus diz para o seu povo nesta noite: levante-se, levante-se, porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. Eu te pego pela tua mão direita e te guio, te levo. Você é o meu servo, você é a minha serva. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é menina dos meus olhos. Porém, nem sempre o servo consegue obedecer ao seu Senhor. No caso do oleiro, é ele quem trabalha com a massa. No caso do divino oleiro, é ele quem molda nossas vidas. Eu vou repetir. No caso do oleiro, que Deus está revelando para Jeremias, é o oleiro que trabalha com o barro. No caso do oleiro divino, é o oleiro divino que molda nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa a você: ser moldado por Deus não é qualquer coisa. Mas eu posso assegurar você nesta noite que ser moldado pelas mãos do oleiro é para os escolhidos, é para os fiéis, não é para os fortes, não é para os sábios, não, é para os fracos, é para os desprezados, é para aqueles que ficam totalmente dependendo do Senhor, para aqueles que entendem que a suficiência de Deus é o bastante para as suas vidas. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? E a sua mãe: por que você me deu a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Isaías capítulo 45, versículo 9 ao 11. O oleiro era um fabricante de vasos domésticos. Sua instrumentalidade, primeiramente, eram suas próprias mãos. E a roda. A roda era formada de duas pedras circulares, planas, montadas em uma haste. O oleiro gira as pedras enquanto coloca lama e água sobre eles. Você se percebe nesse contexto? Olha para cá. Você se percebe na mão do divino oleiro e ele moldando você? Haverá momento que você vai sentir dor, como uma mulher sente dor de parto.
Haverá um momento que você ficará inquieto. Haverá um momento que você não saberá o que está acontecendo. Haverá um momento que você vai gritar de dor. Haverá um momento que Deus vai dizer para você: não faça nada, fique quieta, fique calada, fique calado, não diga nada, silêncio, não precisa responder, você só precisa obedecer, você só precisa amar, você só precisa cuidar, você só precisa se relacionar, você só precisa se humanizar e entender que o meu amor, que a minha graça, que a minha compaixão, que a minha fidelidade, que a minha misericórdia segue na direção do teu quebrantamento, não é na direção da tua força. Então você se percebe nesse processo, nesse contexto, que mesmo que não queiramos admitir, resistimos ao trabalhar de Deus, amados. Mesmo que eu diga que não, haverá momento que eu resisto ao trabalhar de Deus. Fugimos da sua ordenança para onde bem queremos, do jeito que queremos e na hora que queremos. Porque simplesmente declaramos: eu não quero isso, eu não quero mais fazer parte disso, daquilo, então eu vou para onde eu quero. O eu prevalecendo, a vontade própria em ação. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Agora uma pergunta para você: quando é que Jonas obedece? Jonas só vai obedecer depois que ele desobedece. O texto diz, Jonas capítulo 3, do versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então, a primeira vez que veio, ele não quis conversa. A primeira vez ele fugiu, ele desobedeceu. Ele fez pouco caso de ser a instrumentalidade que Deus queria usar em suas mãos. Simplesmente ele foge. Depois de desobedecer a Deus, depois de fugir da sua presença, é que Jonas, lá na frente, vai ouvir novamente o chamado de Deus pela segunda vez. É incrível. Você acha que tem alguma semelhança com alguma coisa isso? Jonas não orou quando pediram para ele orar. Jonas só veio orar quando se encontrou na barriga do peixe. Eu não sei se Jonas tinha consciência que, estando ele na barriga do peixe, se encontrava seguro ou não. Porém, Jonas se encontrava angustiado, perplexo, cabisbaixo. Mas na hora que veio a tempestade sobre aquele barco, Jonas não ora. Cada um daqueles tripulantes orou ao seu Deus e nada aconteceu. Foram lá, pegaram Jonas no porão e disse: ora o teu Deus para ver se ele nos favorece e nos livra disso. Foi o que Jonas fez? Ele não fez nada, ele ficou calado. Nesse momento, a misericórdia de Deus alcança o coração de Jonas. Meu Deus, momento que ele está embrutecido, ele foge, Deus envia uma tempestade, pedem para ele orar, ele não ora, mas Deus vem e alcança o coração dele. Mas como assim, pastor? Ele disse: me peguem, enxoquem e me lancem no mar.
que tudo isso aqui passa. Ele é humano, ele está cheio de compaixão, ele está amando aquela tripulação. Porém, ele está distante de Deus, ele está desobediente. Como é que se entende isso? Como é que se entende isso? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Quantas vezes, igreja, nós nos encontramos assim, como Jonas, perdidos. Isso dentro da casa do Senhor, viu, amados? Não é no outro canto, não. Perdidos, totalmente angustiada, totalmente quebrado. Quantas vezes nos encontramos como Jonas, sem vontade de orar, ou assim como Jeremias, que prontamente, em obediência à ordenança de Deus, desceu à casa do oleiro. Ou nos encontramos angustiados, com a alma aflita, como Ana, que mesmo aflita, angustiada, não deixou de orar. Pelo contrário, foi confundida com uma bêbada pelo sacerdote Eli, o qual disse: não, meu Senhor, tua serva não está embriagada, tua serva está amargurada de alma. Eu estou orando ao Deus vivo, para ver se Ele ouve a minha oração. E Deus ouve a petição e a oração de Ana. A exemplo de Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Espera aí, pastor, quem foi que falou isso? São palavras de Jesus no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39. Não temos que seguir o exemplo de Jonas, tanto no que se diz respeito à sua desobediência, nem tampouco deixar de orar, mesmo em momentos difíceis. Você precisa orar, mesmo que você não tenha palavras para orar. Fica quietinho, fica quietinha, coloca teu coração ali e começa a gemer. Quando não tiver mais forças para gemer, se aquieta, fica quieta, porque Deus virá ao teu encontro. Aleluia. No entanto, mesmo declarando que somos tementes a Deus, mesmo declarando que iremos até para a morte, se necessário, pelo Senhor, não queremos abrir mão de nossa carga, não. Queremos guardá-la, não queremos lançar fora as bagagens para que venha aliviar o cansaço nosso de cada dia. Não queremos. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas não vamos, amado, não vamos, resistimos. Depois de muita resistência, cedemos. E já temos sofrido tantas coisas que ficam as sequelas. Aí vamos colocar diante de Deus para que Deus possa tratar essas sequelas. Mas não queremos abrir mão
daquilo que nos impede de crescer, de avançar, abrir mão daquilo que vai na direção do aprendizado, do negar-se a si mesmo, de pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Não jogo, não abro mão, não me submeto ao divino oleiro. E Deus pacientemente nos aguarda. Deus cuida, Deus protege, Deus nos constrange com o seu amor. Mas precisamos despertar do sono letárgico. Precisamos obedecê-lo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A segunda parte dessa mensagem: modelando e remodelando o vaso. Veja aí, versículo 4 a 6. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Fica evidente, fica bem claro, que a parábola do oleiro é para um povo específico. Fica bem claro que a parábola do oleiro é para um povo específico, é para a casa de Israel. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus é abrangente. A palavra de Deus, seja na prática do dia a dia, seja circunstancial, a palavra de Deus molda a vida do servo de Deus. É incrível. Há momento que nós devemos nos moldar a palavra de Deus, mas em dado momento que nós precisamos do agir invisível de Deus, do agir sobrenatural de Deus, a palavra dele vem e nos molda segundo a sua vontade soberana. Será que foi a primeira vez que o barro se estragou nas mãos do oleiro? Claro que não. Sinceramente, eu penso que não foi a primeira vez. Minha opinião, meu entendimento é que não foi a primeira vez que o barro, que o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Quer ver, ó? Se você olhar para dentro de você, agora, nesse momento, será que foi a primeira vez que você deixou de fazer algo relevante na sua vida? Será que foi a primeira vez que você pisou na bola? Será que foi a primeira vez que você não fez o que você deveria ter feito? Não. Talvez você esteja sendo reincidente. Talvez agora você esteja tendo mais cuidado para não voltar novamente a ser impedido de avançar. Mediante isso, eu creio que não foi a primeira vez que o barro se estragou nas mãos do oleiro. Eu não acredito nisso. Veja que é uma prática do oleiro remodelar o vaso. É uma prática dele. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo o que bem lhe pareceu. Você vê que na questão da remodelagem não tem nada a ver com aquilo que nós queremos. Não tem nada a ver até mesmo com aquilo que sonhamos. É incrível. Ele vai fazer como bem lhe parecer. E tem mais. Eu afirmo a você que é a melhor forma, que é o melhor caminho. É se entregar. É se entregar por completo. É dizer para o Senhor: pronto, Jesus, pronto, eu me entrego por completo. Não, eu não vou resistir mais. Não vou porque
já frustrei o propósito, já frustrei o plano, mas os meus propósitos e os meus planos, porque os teus propósitos e os teus planos jamais se frustrarão. É por isso que eu entrego, é por isso que eu entrego tudo, é por isso que a partir de agora eu vou seguir na tua direção, eu vou procurar realmente ouvir o que tu estás me dizendo, e vou obedecer, e vou descer à casa do oleiro, e vou realmente me permitir ser tratado por ti. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 21. Mas, pastor, quais são esses erros que precisamos nos purificar deles, para que eu seja um utensílio, para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra? Que erros são esses? Primeiro, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Mas por que o soldado de Cristo não pode se envolver em negócios desta vida? Porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Segundo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançaram cada vez mais na impiedade. Porque temos que ter todos esses cuidados. Por quê? Porque além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Emileu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 17 a 18. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O oleiro das nações é o soberano Deus fazendo a sua grande obra. Contudo, sua soberania reage à vontade de suas criaturas. Eu fiquei impactado com isso. Como é que pode um Deus santo, um Deus altíssimo, um Deus grandioso, um Deus que faz obras tremendas, um Deus que criou todas as coisas que existem, como é que ele pode reagir à vontade de suas criaturas? É o amor, é a graça, é a misericórdia. O barro não é passivo, como o oleiro de Jeremias. Mas como assim, pastor? Exatamente isso que você está ouvindo. Ao descer na casa do oleiro, Jeremias se depara com o quê? Com o oleiro, e o vaso está nas mãos dele. O que acontece? O vaso quebra-se. Ele começa a refazer novamente.
Esse barro que está nas mãos do oleiro, ele é passivo. Ele não reage, ele não tem sentimentos. Ele é inerte. Ele não tem vontade própria. Porém, Israel não. Israel tem vontade própria. Israel age e reage. E era exatamente nesse contexto que se encontrava Israel, apostatando da fé, desagradando a Deus. É como o crente que antes vivia na prática do pecado, vivia perdido, estava com a sua vida totalmente desgraçada, distante da graça de Deus. Deus o alcança, troca as suas vestes espirituais, Jesus paga um alto preço na cruz do Calvário, restaura a sua vida, restaura seus sonhos, restaura a sua família, coloca ele no novo e vivo caminho. Agora ele se encontra restaurado, um homem novo, mas de repente se descobre que ele é um homem desobediente, que ele não se submete a Deus. Misericórdia. Foge da presença de Deus, não presta contas a ninguém, age e reage como quer bem e entende. Talvez nesta noite aqui, talvez vocês que se encontram aqui nesta noite, pelo que eu conheço, já que nós somos uma igreja em discipulado, vocês têm prestado conta, nós temos acompanhado de perto a sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui. Mas cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem o seu formato, é cada qual no seu quadrado. Todos fazem parte de um corpo e cada qual tem sua função. Mas eu não posso pensar como vocês pensam, nem vocês podem pensar como eu penso. Mas nós podemos pensar como o Senhor pensa. Nós podemos viver em um só pensamento. Apesar das fragilidades, apesar das lutas, apesar das adversidades, nós podemos sim estar em um só pensamento e seguir em frente e lutar contra as hostes malignas e declarar que só o Senhor é Deus, que só o nome de Jesus tem poder, que ao nome dele foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia! Mas esse homem que antes vivia morto em seus delitos e pecados, agora se encontra restaurado. Agora ele é um homem novo. Deus tirou o coração de pedra e colocou coração de carne. Porém, se descobre que ele não se submete, se descobre que ele vive à margem da vontade soberana de Deus para a vida dele. É exatamente assim que se encontrava Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias capítulo 18, versículos 7 e 8. Deus não é como o homem que deve se arrepender, ele não se inflama, nem se acalma. Você sabia? Deus não se inflama, nem se acalma. Contudo, ele muda de atitude quando o seu povo se aproxima dele. É tremendo. É tremendo. E esta atitude de aproximação chama-se arrependimento. Arrependa-se hoje. É isso que Deus está dizendo para a sua igreja. Conclusão. Jeremias 18, versículo 11 e 12. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando
uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Arrependimento é a palavra de ordem de hoje à noite. Assim como Deus convoca Israel ao arrependimento na parábola do oleiro, Deus, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, convoca o seu povo, convoca a sua igreja para se arrepender, para cair em si, para entender que só há um caminho, só há uma verdade que nos levará ao êxito, que nos levará a um lugar, o qual um dia não haverá choro. Ele enxugará a lágrima de todos. Haverá um dia em que nós estaremos com Ele face a face e o louvaremos e o adoraremos para sempre. Não haverá dor, não haverá choro, não precisaremos de luz energética, porque Ele é a própria luz que estará iluminando nossa vida para sempre. Convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Quem precisa de conserto, arrependa-se, corrija a conduta e caia em si e volte, ou se volte para o Senhor em sua totalidade, sem reservas. Não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. É assim que o mundo quer nos conduzir. É assim as propostas indecentes que nós recebemos. Mas não, nós seguiremos para o caminho da luz, nós seguiremos no caminho, no único caminho, um caminho de santidade, uma estrada que vai levar a um caminho de santidade, o qual nós estaremos com Ele para sempre e o adoraremos e clamaremos junto com os anciãos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Arrependa-se hoje. Nós temos a escolha, nós temos uma escolha certa, nós temos a melhor opção de fazer essa escolha: arrepender-se. Arrependa-se hoje. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?